Simbora, preciosa de Deus! Vamos desfrutar deste momento maravilhoso, momento precioso que o Senhor nos concede em ler a sua palavra e aprender com Ele. Aproveita, tá? Aproveita que temos o privilégio de termos a palavra do Senhor em nossas mãos. Caso você não tenha, me ouça bem. Começando hoje, capítulo 15 de Marcos. Vamos lá! Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então, os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem? Jesus, porém, não respondeu palavra a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que eles soltassem de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais alto: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Essa é uma das passagens mais tristes da Bíblia para nós, que amamos ao Senhor, que sabemos de toda a sua caminhada, de toda a sua inocência. Sabemos sim que coisas não deveriam ter acontecido, mas aconteceram. Sabemos que Deus tem um plano perfeito. Sabemos que Jesus sim se entregou. Ele não falou nada. Ele não falou nada em sua defesa. Deus tem um plano e Ele permite certas coisas acontecerem. Nem tudo é a vontade de Deus. Como muitas pessoas dizem: olha, se está acontecendo, é a vontade de Deus. Nós devemos ter muito cuidado com os ditos populares, em ficar com eles ao invés de ficarmos com a palavra de Deus. Na palavra de Deus nós temos aqui muitas respostas para tudo o que acontece. Aliás, muitas não, todas as respostas para tudo o que acontece na nossa vida e ao nosso redor. Em tudo que está acontecendo hoje, ou que já aconteceu e o que vai acontecer. Muitas vezes escolhemos errado, porque estamos incitados a escolher errado por algumas pessoas que sabem manipular. Muitas pessoas sabem manipular pessoas a escolher o errado ao invés do certo. Cuidado na sua escolha, cuidado na escolha errada. Muitas daquelas pessoas que estavam gritando ali: crucifica-o, crucifica-o, viram Jesus fazer milagres. Muitas puderam também, quem sabe, estar ali na hora da multiplicação dos pães, dos peixes, verem seus parentes ou até mesmo, quem sabe, algum deles foi curado por Jesus, porque existia uma multidão gritando
crucifica-o. E quando Jesus caminhava e fazia milagres, ele também estava rodeado por multidões. Mas eles escolheram Barrabás. Talvez assassino, como ele foi preso aqui com amontoadores, como diz a palavra, que estavam praticando ali homicídio. Ele estava cumprindo uma pena. Ele estava ali, preso por um motivo. Tinha sim um motivo. Jesus não tinha, mas ele se entregou. Essa passagem ela fala muita coisa, daria para me falar aqui com vocês muitas coisas, mas eu quero chamar a tua atenção para perceber a sua escolha. Escolha mediante a palavra de Deus. Tenha cautela nas suas atitudes. Não escolha, não tenha opinião ou opção pelos ditos populares, pela questão da sua maioria, porque, como muitos dizem, né? A voz do povo é a voz de Deus. Não, a voz de Deus é a voz de Deus, é a sua palavra, é a Bíblia. Essa aqui é a voz de Deus, o que é o certo, o que é o correto. Não, Deus não se inclina para o mal, Deus não vai deixar o mal reinar, nunca. Deus, ele pode permitir a minha vontade e a sua vontade de escolher o errado. Ele permite. Mas dizer que Deus quis que o errado acontecesse, não é. Deus, ele respeita a nossa opinião, o nosso desejo. Existe a vontade de Deus e a vontade permissiva de Deus. Então, cuidado com as suas escolhas. Cuidado com aquilo que você foca na sua vida. Cuidado com aquilo que vai de encontro à palavra do Senhor e você tanto quer. Cuidado, muito cuidado. Cuidado nas pessoas que você tem escutado. Quem é que está te influenciando? É a palavra de Deus? É aquilo que está escrito aqui? Ou é a palavra de um, de outro? É o dito de um e de outro? É a frase de um e de outro? É alguma coisa que alguém falou? Olha, e eu te digo logo, não fique com a minha opinião. Fique com a opinião de Deus, com a palavra. É para isso que estamos aqui. Estamos lendo, estamos entendendo, mas é o Espírito Santo que convence. Eu também não posso estar aqui falando e querer descer goela abaixo para você a Bíblia, porque é o Espírito Santo que convence. E se você permitir, ele vai agir, ele também não força ninguém a nada. Ele te convence da verdade. Se você assim deixar, se você deixar esse coração ficar inclinado para as coisas de Deus, mas para as coisas dos homens, não. Você vai escolher errado. Assim como essas pessoas estavam aqui sendo manipuladas pelos sacerdotes, não é isso? E dizendo, escolhe Barrabás. E eles dizendo, Barrabás, e crucifica Jesus, e crucifica Jesus. Cuidado com a sua escolha. Medite na palavra de Deus. Veja o que é que Deus acha disso ou daquilo. O que é? Pergunte a Deus. Talvez você diga, mas é uma coisa tão boba. Pergunte a Deus. Tenha intimidade, tenha relacionamento com Ele, porque Ele vai te responder em todas as coisas e debaixo da sua palavra, pela palavra de Deus, e não por achar ou por ditos populares. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz da maioria é o que vence. Também não é assim. Olha bem a palavra do Senhor. O que era maioria. Aqui tem falando de muita coisa que é maioria. Mas nem tudo é assim. Mas a verdade que liberta, que cura, que restaura. Sim, é essa verdade. A palavra de Deus. Aqui é tua bússola. Leia ela e por ela faça as suas escolhas. Cheiro no teu coração e ore pelo nosso país. Ore pelo Brasil. Tchau!